Vamos conversar um pouquinho nessa aula sobre talvez uma das principais doenças da coluna vertebral, que é a hérnia de disco. Então, a hérnia de disco é uma doença que afeta a articulação cartilagínea da coluna. No caso, a articulação cartilagínea da coluna é o disco intervertebral. E esse disco intervertebral, além de promover a união, de formar um meio de articulação, ele também serve para amortecer. Um amortecedor. Isso significa que as doenças discais provocam alterações na força que a coluna tem em resistir uma carga e distribuir esse peso de uma forma adequada. Hérnia é um deslocamento da posição normal. Vamos dar uma olhadinha em alguns aspectos. Bom, aquele disco intervertebral, aquela sínfise, né? Sínfise também é o nome, disco mais comum. Disco intervertebral. Ela é uma articulação cartilagínea que está localizada entre os corpos vertebrais. Então, aqui nessa imagem córtex sagital, esse é um corpo vertebral de uma vértebra. Aqui é outro corpo vertebral. E entre esses corpos vertebrais, nós observamos a presença de uma placa de fibrocartilagem, que é o disco intervertebral. Esse disco intervertebral ele tem uma parte externa, que é formado por fibras colágenas, chamado de anel fibroso, e uma substância interna, que é constituído por muita água, proteínas, que se desloca quando a coluna mexe, essa parte líquida aqui que se desloca para frente, para trás, para cima, para baixo, é o chamado núcleo pulposo. E ele tem bastante água. Isso é uma informação boa, porque na ressonância magnética, em T2, a água fica com hipersinal. Ela fica branca, e dá para a gente ver esse núcleo pulposo bem. Num corte axial, o anel fibroso externo são fibras colágenas que vão circundar o centro, que é o núcleo pulposo. Esse núcleo pulposo desloca normalmente. Por que ele não extravasa? Porque o anel fibroso segura ele, impedindo o seu extravasamento. Os discos são numerados. Então, por exemplo, se essa aqui é a vértebra L1 e aqui é a vértebra L2, esse disco intervertebral chama disco intervertebral L1, L2. Se fosse L4 e L5, seria disco intervertebral L4, L5, tá? O primeiro disco intervertebral é entre C2 e C3. Porque entre C1 e C2 não tem disco. Então, o primeiro disco intervertebral é o disco C2, C3. Aí vem o disco C3, C4 e assim por diante, todas as regiões, até o último disco, que é o disco L5, S1, entre a última vértebra lombar e a primeira sacral, lembrando que o sacro está todo calcificado e não tem mais os seus discos intervertebrais. Uma outra composição do disco, o anel fibroso, como eu havia comentado, ele é formado por fibras colágenas que vão se dispondo em lamelas, como se fosse a casca de uma cebola, em torno da gelatina central, que é o núcleo pulposo, e esse núcleo pulposo ele consegue se deslocar, ele só não extravasa porque o anel fibroso segura ele no interior do disco. Desta forma, quando colocamos carga na coluna, nós achatamos esse disco, né, intervertebral, e quando nós movimentamos a coluna, o disco, né, o núcleo pulposo, se movimenta para o local inverso. Então, quando nós flexionamos a coluna, o núcleo pulposo é deslocado para trás, né? A flexão é o movimento anterior da coluna. Quando estendemos a coluna, o núcleo pulposo é deslocado para frente. E o anel fibroso vai segurar esse núcleo pulposo no seu local adequado.
Bom, excesso de carga, o aumento da carga na coluna, né, pode promover o achatamento, né, com força desse núcleo pulposo e ele deslocar, ele promover a formação de uma hérnia de disco. Algumas coisas a se considerar. A vértebra num perfil, a outra vértebra aqui no perfil. O anel fibroso e o núcleo pulposo dentro. Então, o que acontece? Quando eu inclino as vértebras para frente, quando eu faço a flexão, o meu núcleo pulposo é jogado lá para trás, pressionando o anel fibroso. Quando eu coloco as vértebras para trás, fazendo a extensão, o meu núcleo pulposo é direcionado para frente. Eu faço muito mais a flexão da coluna, eu dobro a coluna muito mais do que eu estendo. Então, a tendência maior é desse núcleo pulposo fazer força posteriormente. Quer dizer que as nossas hérnias geralmente são hérnias que saem para trás, na direção mais posterior. Quando eu observo isso numa vista superior, corpo da vértebra, pedículo, processo transverso, a lâmina, processo espinhoso, eu preciso lembrar que aqui atrás tem um ligamento que chama ligamento longitudinal posterior e aqui na frente tem um ligamento longitudinal anterior. No meu disco intervertebral, vou fazer em cinza aqui, que ele vai ficar o anel fibroso e o núcleo pulposo aqui no centro. Como eu faço muita flexão, esse núcleo pulposo tende a vir aqui para trás. Só que aqui para trás eu tenho o ligamento longitudinal posterior, que serve como um reforço. Significa que esse núcleo ele vai tentar fazer força nessas regiões posterolaterais. Ele não vai sair bem para trás, é mais difícil dele sair para trás. Ele pode ser para qualquer lugar, mas na região posterolateral é mais frágil. E nessa região posterolateral, quando ele sai, ele acaba acertando justamente o nervo, porque aqui está a medula e o nervo passa pelo pedículo, né? Passa naquele forame intervertebral e quando esse disco extravasa e forma uma hérnia, ele compromete justamente o nervo. Então, a maior parte das hérnias são hérnias posterolaterais, como nós vamos ver, comprometendo a passagem do nervo, pressionando o nervo, comprimindo o nervo, promovendo uma dor chamada dor irradiada, que é aquela dor que caminha pelo membro em direção do trajeto do nervo pressionado. Como nós vemos aqui, ó, que é uma representação simbólica, medula, a formação do nervo, o nervo atravessando o forame intervertebral e aqui um deslocamento em cima do nervo, que não tem do outro lado. Tá? Aqui uma hérnia, aqui uma outra hérnia, uma ideia de hérnias, né? Comprimindo esses respectivos nervos. Tá? Então a hérnia de disco, olha só, aqui uma herniação comum, que é uma herniação posterolateral, e aqui uma herniação incomum, que é uma hérnia posterior. Poderia ter uma hérnia anterior, uma hérnia lateral. A hérnia pode sair, pode acontecer para qualquer lado, mas a posterolateral é a mais comum. No quesito hérnia de disco, a gente tem como sintomas a dor irradiada. Então o paciente fala que ele tem uma dor que começa na região lombar e vai até o membro, chamado de lombociatalgia. Olha lá, algia, dor, ciático, lombar. Ou ele tem uma cervico-braquialgia, algia, dor, bráquio, braço e cervical. Isso não são doenças, isso são sintomas, né? Da dor causada pela hérnia de disco. Incapacidade funcional. Às vezes o paciente não consegue pisar, movimentar, tem perda de força,
alterações importantes no caso da hérnia de disco. E o mecanismo comum da hérnia é a carga. Então observem essa imagem, a parte escura em preto é o anel fibroso, ou por AF, anel fibroso, e o que está em branquinho aqui, cheio de água, é o núcleo pulposo, vou por NP. O núcleo pulposo aqui então é uma ressonância magnética em T2, onde o líquido está brilhando. A gente vê aqui a primeira vértebra lombar com a segunda, então esse disco é o disco L1, L2, ele está normal, disco L2, L3 também, L3, L4, aqui eu já percebo que não tem tanta água no disco. Ele já está desidratado. E já extravasou, olha, saiu aqui também, ó, extravasou. Então vamos dar uma olhada nesses processos, ó. Anatomia do disco, normal, anel fibroso, núcleo pulposo no interior, núcleo pulposo. O núcleo pulposo, ele deve ser esbranquiçado na ressonância magnética em T2, porque tem bastante água dentro dele. Então, primeira discopatia, quando a gente fala em doença do disco, discopatia é a desidratação do disco, desidratação. Aquele núcleo pulposo tem que ter bastante água para resistir à carga, para servir como um amortecedor. Quando eu desidrato, ele perde essa função de amortecedor. Então aqui a gente vê um disco com água, outro disco com água, e esse disco está desidratado. Então aqui é uma desidratação discal. Desidratação discal. Já é uma alteração, ainda não sofreu hérnia, mas é uma alteração importante. Aqui nós vemos que o disco ele saiu do seu lugar, ó. Ele se projetou. E isso pode ser uma hérnia ou não. Então a gente precisa primeiro identificar essas projeções. O que acontece? O corte sagital, que é esse que vocês estão vendo, ele vai me mostrar o local do deslocamento. O disco está deslocado. No corte axial, eu vou conseguir classificar. Então vamos lá. O que é essa classificação? Primeira coisa eu tenho que saber se esse deslocamento que nós temos, que eu observei no sagital, é uma protrusão, ou se esse deslocamento é uma... Opa, perdão. Eu preciso descobrir se esse deslocamento... Perdão, aqui eu tô pensando em outra coisa. Então, esse deslocamento no corte sagital, eu preciso descobrir se ele é um abaulamento discal, ou se ele é uma hérnia. E como que eu vou fazer isso? Eu não vou fazer mais no corte sagital, eu preciso do corte axial, a gente vai ver isso aqui. Então, o deslocamento eu vejo no corte sagital, e aí no corte axial eu vejo, é um abaulamento ou uma hérnia? Se for um abaulamento, acabou. Diagnóstico feito, abaulamento do disco tal, então abaulamento de L4, L5, tá? Agora, se for uma hérnia, se for uma hérnia tem que continuar a avaliação. Essa hérnia é uma hérnia protrusa, que o tratamento inicial é clínico, e só depois de um ano e meio, ou se tiver muita dor é cirúrgico, ou uma hérnia extrusa, que o tratamento sempre vai ser cirúrgico, extrusa. Então eu vou ver isso no axial. Tá? Então uma hérnia protrusa L4, L5, ou uma hérnia extrusa L4, L5, por exemplo. Então como que eu vou saber se é abaulamento ou hérnia? Se for hérnia, como que eu vou saber se é protruso ou extruso? Então vamos lá. Diferença de abaulamento e hérnia. Percebam que aqui eu tenho o disco intervertebral num corte axial. Aqui está o disco.
o disco, e ele teve um deslocamento. O deslocamento está em laranja. Disco e o deslocamento está em laranja. Então o que eu vou pegar? Vou pegar o centro da vértebra, o centro do disco, e vou traçar em direção a esse deslocamento um ângulo de 90 graus. Aqui, ó, 90 graus. Opa! 90 graus. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. 90 graus. Bom, o que acontece? O ângulo de 90 graus aqui, nessa figura à direita, ele não consegue ter todo o deslocamento dentro dele. Ó. Eu tenho parte do deslocamento dentro desse ângulo e parte que passou desse ângulo. Do outro lado, no lado esquerdo, eu tenho o deslocamento contido dentro desse ângulo de 90 graus. Então, quando cabe dentro do ângulo de 90 graus, isso é uma hérnia. A pressão está muito grande em um ponto só, então ele está herniando. Quando o deslocamento não cabe no ângulo de 90 graus, é um abaulamento. A pressão não está num ponto só, a pressão está esmagando o disco e ele está se dispersando, mas não está num ponto só. Então ele não está herniando ainda. Então é um abaulamento. Esse aqui é o primeiro estágio, abaulou, depois ele vai sofrer a hérnia. Quando eu tenho o abaulamento diagnosticado, eu só indico o disco. Quando é hérnia, eu tenho que pegar o corte axial e ver se é uma hérnia protrusa ou extrusa. Então, o que acontece? Vejam só, se eu pegar 90 graus aqui, ele cabe dentro, é uma hérnia. Se eu pegar 90 graus aqui, ele cabe dentro, é outra hérnia. Toda hérnia tem uma base que está presa no disco e o deslocamento. Base e deslocamento. Quando a base é maior do que o deslocamento, quer dizer, deslocou pouco, tem bastante parte presa ainda, é uma protrusão. Quando a base é menor que o deslocamento, é porque deslocou muito, já está extravasando esse disco. Então é uma extrusão. Tá? Protrusão e extrusão. A hérnia, ela pode deslocar para trás, mais difícil, ela pode deslocar póstero-lateral. Póstero-lateral é a mesma coisa que falar que é uma hérnia foraminal. É uma hérnia em direção ao forame intervertebral. Ela pode deslocar lateralmente e anteriormente. Essa é a mais comum. Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo. Olha só, a hérnia, o processo de deslocamento. Vamos ver se cabe em 90 graus isso. Cabe em 90 graus, então aqui é uma hérnia, não é um abaulamento. Tá? Qual que é o próximo passo? Base da hérnia, base, deslocamento. Quando a base é grande, é uma hérnia protrusa. Então aqui é uma hérnia protrusa. E essa hérnia protrusa está afetando o nervo aqui, ó. Ela deslocou em cima do forame. É uma hérnia protrusa foraminal. Foraminal. Mesma coisa aqui, ó. Cabe em 90 graus facilmente. Então é uma hérnia, já escrevo aqui que é uma hérnia, não é um abaulamento. Essa hérnia tem uma base grande e um deslocamento pequeno, então é uma hérnia protrusa. Também na região do forame, não foi uma hérnia posterior, não foi uma hérnia lateral, nem uma hérnia anterior, é uma hérnia foraminal, póstero-lateral, que é a mesma coisa, foraminal. Um outro exemplo de hérnia foraminal, agora do outro lado, aqui o nervo normal, olha esse nervo achatado, como ficou. Uma hérnia posterior, vejam, ó, no sagital. No sagital eu identifico, ó, esse disco deslocou. Qual disco que é esse? L5S1. Aí no axial eu pego 90 graus, cabe, então uma hérnia, não é um abaulamento. Base larga, deslocamento pequeno, uma hérnia protrusa. Então é uma hérnia protrusa,
de L5S1 de direção posterior. E não foraminal nesse caso. E na cervical também, a lombar é mais comum, mas a cervical também pode ter esses deslocamentos, né? E se eu fizer o axial, o corte axial, eu vou ver se é uma hérnia ou um abaulamento.